Horário do almoço, 14 horas, tem gente que está comendo ainda, outros já comeram. Olha o que aconteceu com uma idosa de 90 anos. Tadinha, ela estava comendo um peixe no restaurante, de repente ela se engasga com uma espinha que ficou presa na garganta dela. Gente, eu já sofri isso aí. Eu estava numa padaria de São Paulo, eu sei o que essa senhora está sofrendo. É um acidente que acontece com muita frequência. O Inácio e a Camila passavam pelo mesmo susto e precisaram de atendimento no hospital para se livrar dessa espinha. Ali no caso, quando você tem uma espinha, você sabe que a espinha está aqui e o pior é que está bem pertinho aqui da garganta, você não consegue tirar. O que você faz nessa hora? Maior pergunta, né? O que foi que aconteceu com a idosa, que eu acho que está todo mundo perguntando. Você sabe que comer pão, comer farofa, atitudes assim são condenadas pelos médicos. Tem gente que está com espinha, não come farofa que desce, ou então come um pão, ou bate forte nas costas. Inclusive porque elas são condenadas pelos médicos porque elas podem agravar a situação, mandar alguém comer farofa. Isso é coisa antiga, você tem que saber que é mito, tá? Isso não resolve. Então presta atenção nessa reportagem para você saber como terminou aqui o caso da idosa e o que você tem que fazer se acontecer com você. Põe no ar. O que ficou preso na garganta dessa idosa é um alimento comum, que normalmente desce fácil, um pedaço de peixe. Mas o que tinha nesse peixe que deixou essa mulher de 90 anos tão desesperada? Uma espinha de peixe. A cena é de tensão. A idosa se engasga, leva a mão ao pescoço e entra em desespero. Quem está no restaurante percebe na hora a gravidade da situação. Um homem se levanta, faz a manobra de desengasgo e a idosa consegue cuspir o pedaço de peixe. O Inácio passou por uma situação parecida. Olha o tamanho da espinha de peixe que ficou presa na garganta dele. Comi mais arroz, não desceu, bebi refrigerante, também não desceu tanto. E aí eu comecei a ficar mais preocupado, minha mãe me deu banana para tentar fazer descer. Isso acabou fazendo com que ela descesse um pouco mais, só que ela ficou um pouco mais para baixo. Mas as receitas caseiras não funcionaram. Pelo contrário, a espinha desceu mais e ficou presa. O Inácio foi parar no hospital. Lá, o único jeito de resolver foi com o exame, a endoscopia, para retirar a espinha com segurança. O resultado deu que estava muito embaixo e só sairia com endoscopia. Depois que eu fiz a endoscopia, a espinha saiu e tá aqui a bendita espinha. O mesmo aconteceu com a Camille. Ela também se engasgou com uma espinha de peixe durante o almoço. E, como muita gente faz, tentou resolver o problema em casa. Tentei retirar sozinha em casa, mas não consegui, parecia que ia cada vez mais fundo. Também usei a farinha, igual todo mundo faz, mas ela foi cada vez mais fundo. Mas o incômodo só piorou. Vieram a falta de ar, a dor e o medo. A Camille foi levada ao hospital e também precisou passar por uma endoscopia para a retirada da espinha. Eles não conseguiram visualizar a espinha aqui na minha garganta, então precisei da endoscopia. Durante o tempo que eu fiquei em jejum, aguardando, eu também recebi algumas medicações, porque estava me dando um pouco de tontura, um pouco de falta de ar e também era muito incômodo a espinha que estava aqui na minha garganta. A espinha de peixe pode até parecer pequena, mas o perigo é grande. Quando fica presa na garganta, pode atingir o esôfago, provocar sangramento e até infecções graves. O principal chamado de pronto-socorro ou é corpo estranho ou é sangramento digestivo. Então, e entre os corpos estranhos, os mais comuns em adulto, espinha de peixe e osso de galinha. E o alerta dos médicos é claro, nada de tentar empurrar a espinha com a comida. Eu já comi tanta coisa e estou sentindo que ela está bem por aqui, ó, é bem aqui, ó. As famosas receitas de vó, comer pão, engolir farofa ou farinha, tentar tirar com a mão, nada disso resolve e pode agravar o quadro. Os principais mitos que nós temos em relação ao paciente que engasga com corpo estranho é de comer algo em cima, logo após. Principalmente se for algo endurecido. Então isso é um mito. Por quê? Porque existe o risco desse alimento empurrar o corpo estranho cada vez mais para baixo. Se acontecer um engasgo, a pessoa precisa fazer esse exame aqui. É uma endoscopia. É assim que os médicos especializados conseguem remover o corpo estranho ou a espinha de peixe ou qualquer outro objeto que se aloje no esôfago. Essa é a parte mais difícil e complicada porque, segundo os próprios médicos, fica numa área nobre, perto do coração e do pulmão. E se não for tratada da forma correta, aí pode acontecer um super problema. Ocasionar um
uma infecção nessa região que nós chamamos de mediastinite, uma infecção grave, que inclusive com repercussão na corrente sanguínea, o paciente vai ter uma infecção mais generalizada, precisando ir para a UTI, aí existe um risco realmente maior. Para evitar esse tipo de susto, a orientação é simples: desfiar bem o peixe com um garfo antes de comer. Mas é importante mastigar bem o alimento, comer devagar, né? Que hoje em dia na correria os pacientes, as pessoas acabam não comendo devagar, não mastiga de forma adequada e o corpo estranho vai e desce para o esôfago. O alerta vale para todo mundo, mas principalmente para crianças e idosos. Independente do corpo estranho, não necessariamente só espinha de peixe, mas se o paciente engasgou com algum corpo estranho, tipo espinha de peixe ou algo pontiagudo como espinha de peixe, o ideal, se esses sintomas persistirem como dor ao engolir, dificuldade de engolir e salivar muito, procurar um pronto-socorro, fazer um exame de imagem, ter a certeza da posição desse corpo estranho para ser removido com segurança por endoscopia. Comer devagar, mastigar bem e conferir mais de uma vez se todas as espinhas foram retiradas fazem toda a diferença. E se a espinha enganchar, a orientação é só uma: procure um hospital. Não tente resolver em casa, procure atendimento médico e também não tente nenhum método caseiro, porque realmente é uma coisa muito perigosa e pode se agravar se você ficar tentando resolver em casa. Conselho que você tenha muito cuidado quando você for comer peixe, não é brincadeira, não é algo que você come e fica rindo, né? Então, se você estiver comendo, você tenha cuidado, porque pode acontecer com um bebê, pode acontecer com uma criança ou com um adulto. Foi exatamente o que falou a capitã Carol do Corpo de Bombeiros quando esteve aqui. O grande problema é que crianças se afogam e pessoas adultas também são dois motivos principais. Primeiro, que você pode sorrir, você está gargalhando. Então, hora de comer não é hora de você ficar contando piada, dando gargalhada. Por quê? Porque senão, quando você vai puxar o ar, se vier a comida junto, ela vai entrar pelo canal errado e, em vez de ir para o seu estômago, vai para o canal da respiração, você se afoga. Ou então, se você está com vontade de espirrar, está com tosse, você fica comendo, cuidado, você vai tossir, geralmente você puxa o ar. Puxou o ar, tem um espinho aqui, aconteceu comigo numa padaria de São Paulo. Eu fui puxar o ar e o espinho veio. Eu não conseguia mais falar. Para o meu azar, o funcionário da padaria era um monte. Pensa num cara, rapaz, que depois fiquei com vontade de brigar com ele. Eu falei, mas não vou fazer isso. Mas deu vontade. Eu cheguei pro cara e rapaz, eu tô afogado. Ele olhava para mim, cara de sonso. Chama uma ambulância, ele. Eu não sei o que fazer, chama uma ambulância, pô, tô afogado. Não diga, pastor. E você vai perdendo e o cara fica olhando, não faz nada. Pegou e começou a servir os pratos. Eu falei, caramba. Aí, graças a Deus que depois de uns 2 minutos daquele jeito, saiu. Sabe, comecei a forçar demais, saiu. Cheguei pro cara e falei assim, velho, você viu o que estava acontecendo? Você viu que eu poderia ter morrido? Assim, pois é, que eu tô meu primeiro dia aqui, não sei o que fazer. Deu vontade de falar umas poucas e boas, mas não falei, viu, Jorge? Se controlar, né, Me pastor? controlei. Pô, não sabe o que fazer na vida, né? Mas é desesperadora a situação. Realmente entra na traqueia e realmente incomoda muito. Então, a dica que fica, hora de comer não é hora de ficar contando piada, ficar rindo, porque pode dar problema.